Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo deste canal, Segundou falando de filme. E no Crítica de Segunda de hoje, nós vamos falar de um dos filmes que eu achei muito interessante e que é a continuação de outro filme que eu já falei aqui no canal, X, continuação de Pearl. Na verdade, Pearl é a continuação de X, mas eu não sabia. Tem crítica de segunda sobre Pearl aqui no canal, porque Pearl já saiu nos Estados Unidos há alguns meses, então eu assisti legendado e sai no cinema do Brasil em fevereiro. X já saiu no ano passado, já tem acho que quase um ano que saiu X e eu só assisti agora. E o que é Pearl pra gente poder entrar no assunto de X? Pearl se resume a uma garota, a Pearl, que ela tem um sonho de ser dançarina e ela vive cuidando do pai que é acamado, com a mãe extremamente rígida, religiosamente falando, e de costumes da família. Então ela vai ficando bem louca com tudo que acontece na vida dela, com todos os nãos que ela leva na vida dela. Então você vai assistir lá o Crítica de Segunda para saber o que eu achei de Pearl. E se você não assistiu o filme, vai lá assistir porque é muito incrível. Agora entrando no assunto de X. X se passa na época de 1979, Pearl se passou em 1918. E o que acontece nesse filme? Um grupo de pessoas que produzem filme pornô, eles alugam uma fazenda, alugam a casa numa fazenda de dois velhinhos totalmente caquéticos para poder gravar um filme pornô, né? Bem assim na época, bem filme de época mesmo. Só que os donos dessa fazenda eles não sabem pro que eles alugaram aquela casa e aquele celeiro. Porém, quem são os donos dessa fazenda? A Pearl, bem velha, bem caquética, e o marido que vive junto com ela também, que é outro velhinho bem caquético. Começando o filme, duas coisas eu gostei bastante, que é que uma das meninas, que é a atriz pornô, é a Britney Snow. Se você gosta de musicais, você vai conhecer ela do filme Hairspray. E também, uma das pessoas ali da produção é a Jenna Ortega, a nossa Wandinha. Então eu achei já incrível que esse filme foi lançado bem antes de Wandinha fazer sucesso. Wandinha foi lançado agora há pouco tempo. Então a gente já tem Jenna Ortega ali fazendo um papel incrível, atuando brilhantemente. E a Britney Snow também brilhantemente nesse filme. Mas o foco mesmo é na Mia Goth, que ela está nesse filme. Ela é a Maxine, uma das atrizes pornôs também nesse filme. O paralelo das cenas do filme é em relação a tudo que já aconteceu em Pearl, porque eu assisti antes, então eu pego muito esse paralelo. Obviamente você vai assistir Pearl e depois você vai assistir X, mas se você gosta de assistir filme de forma cronológica, eu indico que você assista primeiro Pearl para depois você assistir X. Porque no X a Pearl já tá bem velha, ela se tornou uma senhora muito conservadora e rancorosa por não ter conseguido atingir os seus objetivos, não ter conseguido alcançar o seu maior sonho de ser dançarina. Então ela tá ali naquela fazenda bem velhinha, bem caquética e tudo mais. E acontece muita coisa nesse filme. O que eu acho muito interessante desse filme são falas assim que remetem ao título do filme. Por quê? A Maxine, que é interpretada pela Mia Goth, que também interpretou a Pearl quando era mais nova, ela namora o produtor ali, o dono do filme e tudo mais, e ele tá sempre dizendo que ela tem o fator X. E o nome do filme é X, né? X. O clima de suspense está sempre em alta no filme. O filme inteiro é clima de suspense. Não é igual a Pearl. Pearl tem umas cenas assim mais levezinhas, mas o filme X, ele é todo baseado num clima de suspense. Ele, até na fotografia é toda assim numa coisa mais trazendo um medinho assim, uma coisa que a qualquer momento vai acontecer uma desgraça e é assim que rola o filme. A Maxine, ela tem muito assim coisas semelhantes a Pearl, porque ela solta muitas frases muito semelhantes ao que a Pearl falava, que não queria ficar naquela mesma vida, ela não queria ser. No caso, nesse filme, tem uma atriz pornô principal e tem a Maxine, e ela não quer ser, tipo assim, uma segunda opção.
ela não quer ficar como coadjuvante, então ela diz muitas frases que remetem às frases que a Pearl disse enquanto jovem com o sonho de ser bailarina. Além de ser um filme de terror, eu disse que o filme inteiro é questão de suspense e tudo mais. Tem muitas cenas assim paralelas ao que está acontecendo que mostra muito essa questão da frustração da Pearl. Eu vou falar Pearl porque é a senhora do filme, ela tá velha nesse filme. Então mostra muito assim essa questão dela com a maquiagem, com o desejo, mesmo o desejo, não só o desejo de querer ter sido bailarina algum dia, mas sim um desejo mais íntimo, um desejo sexual. Então eu achei isso muito interessante de mostrar esses paralelos. Geralmente os filmes são lançados em ordem cronológica, mas esse não é. X ele vem antes. Pearl explica tudo o que acontece em X. Então provavelmente eles lançaram X antes para as pessoas ficarem com uma dúvida na cabeça. E quando fosse lançar Pearl, as pessoas fossem assistir para tirarem as suas dúvidas. Então isso fica bem claro. E eu achei incrível isso, inclusive. Eu gosto muito de um determinado momento do filme que fala muito dessa questão do machismo. Por quê? Tem um cinegrafista e tem a Jenna Ortega, que é a Lorraine no filme. Ela é namorada do cinegrafista e ela ajuda ali, auxilia no áudio e tudo mais. E antes, assim, bem no começo do filme, ela se mostra uma pessoa muito, assim, reservada, uma pessoa muito, como é que eu posso explicar? Conservadora. No começo, você acha de, nossa, ela vai ser um pé no saco, né? O personagem dela vai ser um pé no saco em relação a tudo que eles estão trabalhando, mesmo ela aceitando e tudo mais. Só que, num certo momento do filme, ela diz que ela também quer fazer parte do filme. Ela quer se tornar uma das atrizes pornôs ali do filme. E o cinegrafista, que é o namorado dela, fica extremamente revoltado com isso. E, tipo assim, ela pergunta pra ele em que momento ele passou a ser tão conservador, aceitando ter trabalhado num projeto daquele de gravar um filme pornô. E essa frase ele usou contra ela no começo do filme. Então eu achei isso muito incrível. Tipo assim, ele pode estar ali filmando e assistindo as mulheres e os caras transando e a namorada dele simplesmente não pode ser uma das atrizes, sabe? Eu achei isso espetacular de colocar num filme, mesmo que o filme se passe em 1979, sabe? Então é incrível porque acaba sendo uma coisa atual, né? Porque eles falam muito sobre amor e sexo, a relação entre as pessoas com amor e a relação entre as pessoas com o sexo. É a discussão entre ali os personagens, eu achei isso bacana de se colocar num filme. E não existe muito esse tipo de discussão em filmes de terror, então acaba se tornando um filme totalmente diferente de todos os outros filmes de terror que já fizeram há anos, em anos de cinema e tudo mais. Outra questão do filme que eu achei muito incrível foi após o primeiro assassinato, que a Pearl ela assassina o cinegrafista e depois disso tem muito ali a semelhança entre essa cena do assassinato, que depois que ela assassina ele, ela sobe em cima dele, assim, ela senta em cima dele, muito com a cena do que a Pearl fez com o espantalho. Se você assistiu Pearl, você sabe do que eu tô falando, com o espantalho no filme, que vai ser lançado agora, em fevereiro. Então tem muita semelhança. E outra coisa também é que depois que ela meio que se diverte e se satisfaz com aquilo, ela dança, né? Toca uma música e ela dança, fica toda num transe, assim, como se ela tivesse lembrando da fase dela, porque em alguma fase da vida ela foi dançarina, ela conta isso pra Maxine, ela conta que ela foi dançarina, mas depois ela teve que sair e tudo mais, então eu achei umas cenas de paralelo assim muito interessantes que colocaram nesse filme. O que fica muito claro assim depois que vão ocorrendo os assassinatos, a única pessoa que sobrevive é a Maxine, que é a Mia Goth, e que deixa muito claro que a Pearl ela sente muita raiva da Maxine porque ela vê que a Maxine ela é uma pessoa que ela gostaria de ser quando ela era jovem e ela fica com raiva porque a Maxine vai conquistando coisas, ela é uma jovem que tá vivendo a vida dela sem
pressões, sem amarras, e ela acaba ficando incomodada com isso porque ela vê que ela queria ser aquela jovem, ela queria ser daquele jeito, mas ela não pôde ser. Você percebe que rola essa questão de inveja, de raiva. O filme foca muito num culto que está se passando na televisão, em várias partes. É uma coisa que é focada bastante e é um plot muito grande no final quando você descobre que aquele pastor que está o tempo todo ali falando contra as prostitutas, contra homossexuais e tudo mais, a cena mostra que no culto ele revela que ele tem uma filha e que a filha dele se largou no mundo da prostituição e tudo mais. E a filha dele é a Maxine. Então eu fiquei chocada nessa hora, nessa cena. É uma das cenas bem do final mesmo do filme. Eu achei muito incrível isso, porque eu não imaginava. Eu ligava muito essa questão desse culto que ficava passando aos pensamentos da Pearl e do marido, de terem se tornado velhos conservadores e que não gostavam muito do que os jovens faziam, eram obviamente contra a prostituição, tudo em relação à religião e em relação ao mundo, sabe? Então, no final se revelar que aquele pastor que o tempo todo ficava passando imagens e a voz daquele pastor naquele culto seria o pai da Maxine. Como eu disse, no fim de tudo, a única pessoa que sobrevive é a Maxine, inclusive a Pearl e o marido morrem no final, e a Maxine ela simplesmente vai embora. Ela pega a caminhonete, vai embora e terá um terceiro filme que se chama Maxine. Obviamente deve ser em relação à história única e exclusivamente da Maxine, né? O filme traz o nome dela no título, então deve abordar essa questão de como era ela com a família, ou então deve abordar a questão de como será a vida dela daquele ponto pro restante. Eu acho que Maxine não deve ser nada a ver com o que aconteceu, deve ser dali pra frente, mas o primeiro e o segundo, X e Pearl, são filmes que você pode assistir ou um ou outro que você vai entender a história, mas eu gosto de assistir filme de ordem cronológica, então assistir Pearl e depois assistir X é tipo incrível, é como se fosse um filme só. Não fica nada desamarrado, não fica nada confuso. É realmente como se fosse um filme só. Então eu achei isso incrível por parte do diretor do filme. Mas não tem nada mais interessante nesse filme do que você ir pesquisar para fazer roteiro e descobrir que a velha do filme, que é a Pearl, que é a Pearl velha, e a Maxine, que é a Mia Goth, a Mia Goth, ela interpreta as duas personagens no mesmo filme. Isso, a minha cabeça, tipo assim, explodiu. A minha cabeça literalmente explodiu. Vocês não têm noção. Os filmes são produzidos pela A24. A produtora é uma produtora, não é tão grande assim, mas já tem um calibre ali bem interessante. O orçamento de X foi em $1 milhão e nas bilheterias, infelizmente, eles alcançaram $15 milhões. Obviamente, deve ter dado para pagar tudo que gastou, mas é um orçamento muito baixo para um filme que é muito bom. Eu recomendo muito, muito X e Pearl. O orçamento de Pearl também é em $1 milhão. Pearl já foi lançado nos Estados Unidos, como eu falei, mas vai ser lançado nos cinemas brasileiros em acho que 9 de fevereiro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o like e também que você pode se tornar um apoiador do canal, tá? Ter seu nome divulgado no final de todos os vídeos. Nós já temos a nossa primeira apoiadora. Para encerrar esse vídeo, eu vou colocar o nome dela aqui subindo. A Stephanie Bittencourt é a nossa primeira apoiadora. Eu agradeço muito, muito, muito esse apoio, porque é uma pessoa que chegou no canal assim do nada e comentou já dando opiniões ali. Eu achei isso maravilhoso. Stephanie, muito obrigado pelo seu apoio. E é isso, a gente encerra o vídeo de hoje com a nossa primeira apoiadora.